Hoje com a pesquisadora sênior da Yara, Thaís Regina de Souza, para falar sobre a utilização de insumos à base de nitrato para a cultura do café. Bom dia, Thaís. Olá, bom dia, Otávio, bom dia a todos. Vamos lá. Yara, líder mundial em nutrição de plantas. Aqui nós vamos falar sobre o uso de insumos, adubos, né, à base de nitrato para aumentar a produtividade. Explica um pouquinho para mim quais são esses elementos utilizados e como é que eles funcionam no aumento da produtividade e também reduzindo emissões do chamado efeito estufa na cultura do café. Perfeito. Otávio, a Yara, né, é uma empresa de nutrição de plantas e a gente atua ali no início da cadeia produtiva, né, fornecendo fertilizantes para a produção de alimentos, né? Voltando aqui mais para o meu core, né, da minha função dentro da empresa, eu faço parte do time de pesquisa e a gente desenvolve inúmeros projetos de pesquisa para avaliar o impacto do uso dos fertilizantes na produtividade, na qualidade dos produtos e na emissão de gases de efeito estufa. Específico para café, a gente tem hoje em andamento 13 projetos de pesquisa, tá? Avaliando os efeitos de fontes e doses de nitrogênio. Eu vou destacar aqui um dos projetos que a gente tem em parceria com a Universidade Federal de Lavras, que é um projeto de longa duração, tá? Nesse projeto, após 6 safras, a gente observou aumento de produtividade em torno de 4 sacas por hectare e uma redução na pegada de carbono em torno de 55% quando a gente usou o fertilizante nitrato de amônio em comparação com a ureia. Tá. Bom, os dois aí, me corrija por favor se eu estiver errado, são fontes do N, né? Do NPK. De nitrogênio, isso. De nitrogênio, que é o NPK. É o N do NPK, do nitrogênio. Isso, é o N do NPK, isso mesmo. Qual é a diferença que faz o extrato de amônio, né? Não é amônia, é amônio, porque já é uma... Amônio. Amônia, é amônia transformada, é isso? Assim, no processo de produção de fertilizante, a primeira molécula que a gente tem é a amônia, né? Tá. Mas a gente comercializa o nitrato de amônio, de né? amônio. A amônia é NH3, o amônio é NH4. Opa, tá? Obrigado. Eu pulei essa aula aí de química na escola. Muito bom, gostei. Escuta, e qual a diferença dele para a ureia? Os dois são fontes de nitrogênio, mas assim, do benefício da planta, especificamente no café, qual é a diferença entre eles? A ureia, então, não é o amônio já é transformado, é uma outra molécula a partir da amônia. A ureia não. São moléculas diferentes. A ureia não, a ureia é básica. Isso, tá. Isso. Qual é a diferença de ação? Na ação, né? Então, o que a gente tem observado nesse projeto, tá? Que a gente já tem a média ali de 6 safras, né? Que a gente vem fazendo esses testes, né? Aumento de produtividade, quando a gente usou o nitrato de amônio, né? Menor volatilização de amônia, tá? Com a ureia volatiliza mais. Nesse período aí de 6 anos, com ureia, volatilizou em torno de 17%, tá, de nitrogênio, em comparação com o nitrato de amônio, que volatilizou menos de 1%, e menor emissão de óxido nitroso também no campo, tá? Com o nitrato de amônio em relação à ureia. Isso Todos significa... esses números, eles entram na pegada de carbono. Tá, né? Isso significa que o pé de café está trabalhando melhor com o nitrato de amônio do que com a ureia, ou seja, ele é um produto mais indicado para as características no manejo da planta. A planta aproveita mais, você me falou que dá até 4 sacas a mais por hectare, então a planta gosta mais disso, né? Tem se mostrado mais eficiente, né? É a palavra que a gente usa ali, o nitrato de amônio, em comparação com a ureia, né? E essa maior eficiência gerando menores perdas, maior produtividade e vai ter impacto em sustentabilidade também. Muda o gosto do café, porque o café é produzido e cada café tem características específicas, né? Eu trouxe um lá de Uberaba, agora estava lá na Exposebu e trouxe um muito bom, por sinal,
que eu comprei lá e diferente de alguns outros. Ele tem características próprias, né? Que aguçam as nossas papilas gustativas de forma diferente. Isso aí, a mudança da ureia para o nitrato de amônio muda também o sabor do café ou não? Nesse projeto em específico, a gente viu o impacto foi maior em produtividade e em termos de sustentabilidade. Com relação à qualidade da bebida, o resultado não foi significativamente diferente, né? Mas a gente conseguiu produzir mais e de forma mais sustentável. É interessante, porque às vezes os processos que você muda na adubação e irrigação das plantas mudam um pouco o sabor, né? No hotel que eu estava lá em Uberaba, tem um pé de limão, como eu vou lá todo ano, eu já sei que é a época dele dar aquele limão rosa, que é o limão que eu mais gosto, né? E toda vez que eu chego lá nessa época, ele já está com os limões grandes, assim, já um pouco amarelados e tal. Então eu sempre uso lá, porque eu tomo limão todo dia, amanhã e trago. Cheguei lá, o pé estava carregado de limão e com os limões esmirradinhos assim, tudo duro, alguns já endurecendo e caindo. E eu olhei para o tempo e falei, isso aí é falta de água. Está jogado lá atrás. Falei, bom, não sei se eu vou conseguir um bom resultado, mas eu sei que eu hidratei o pé de limão rosa lá desde domingo, quando eu cheguei, até sexta tarde, quando eu colhi depois no sábado de manhã alguns. Eles não aumentaram muito, alguns cresceram sim, incharam, mas em quantidade de suco, eles aumentaram significativamente. Então, a planta responde diretamente àquilo que você faz com ela, né? Não, com certeza, né? A nutrição, ela tem impacto na qualidade também, né? Eu posso citar aqui outros projetos de pesquisa com café, onde a gente observou esse efeito, né? A gente, por exemplo, tem um estudo em Linhares, no Espírito Santo, né? Com café Conilon, Robusta, onde a gente... Oi? Robusta, o Conilon ou Robusta? Robusta, isso, Tanto faz. Café Robusta, Conilon, exato. Onde a gente comparou ali fertilizantes especiais para fertilização produzidos pela Yara com adubos convencionais para fertilização, tá? E após um ano de ensaio, a gente já observou incremento de produtividade em torno de 15% e também acréscimo na qualidade da bebida em torno de 10%. Tanto o café robusta como o arábica, eles são da mesma família, né? Então, são gêneros diferentes, mas da mesma família, então há que se entender que se faz bem para um arábica, faz bem para um robusta também, né? São primos entre si, né? É verdade. A gente também estudou, por exemplo, fontes de potássio em café arábica e observamos relação com qualidade, tá? A gente estudou cloreto de potássio versus sulfato de potássio e a gente observou que quando nessa relação a gente fornecia mais sulfato de potássio, a qualidade da bebida também aumentou. Olha aí, tá vendo? Daí arábica. Está vendo só? Diferenças, a planta reage de modo diferente. Não é pura e simplesmente nitrogênio, fósforo e potássio. Tem suas variantes, né? E fontes diferentes que fornecem nitrogênio, potássio ou fósforo ou potássio, que é o NPK, e que atuam de forma diferente, podendo melhorar o potencial de produção da planta. Vocês testaram isso para outras plantas também ou estão só no café ainda? Não, a gente tem pesquisas similares em diversas culturas, Otávio. Por exemplo, no caso do nitrogênio, né? Para milho, para algodão, para cana-de-açúcar e com resultados similares e muito positivos também. Bom, a gente pode chegar à conclusão, eu estou aqui, eu não sou biólogo, nem técnico, nem engenheiro agrônomo, mas a gente pode chegar à conclusão que no futuro, bem breve, nós estaremos usando moléculas diferentes para diferentes produtos extraídos na agricultura. A cana-de-açúcar vai receber uma molécula de um tipo de nitrogênio que vai dar uma reação melhor e mais positiva para ela, diferente da que vai ser dada para o café ou que vai ser dada para a laranja. Acho que o caminho é esse, né? Estou aqui visualizando o futuro um pouquinho. Não, no futuro, né, fertilizantes com mais tecnologia, né, para aumentar essa eficiência, né, nitrogênio, um nutriente tão importante, né, a gente tem que aplicar ele de forma muito eficiente, a gente não pode perder, né,
Então, sim, né, fertilizantes mais eficientes, né? Até a gente chama fertilizantes inteligentes, aí, né? Que a empresa também vem trabalhando, né, na construção de novos produtos também. É interessante os exemplos que você deu aí, e a gente chega à conclusão que o caminho vai ser mais ou menos esse, porque você citou inclusive a questão da pegada de carbono, né, da camada de ozônio, que a planta produz mais e gera menos gás carbônico para a camada de ozônio, né, no caso do café, do exemplo que você deu. Então, isso também significa produção sustentável, porque é aumento de produtividade por pé de café ou por pé de cana, sem aumento de área plantada. Então, é sustentável também nesse sentido. Sim, exatamente. No caso da pesquisa que eu citei, né, quando a gente faz o cálculo de pegada de carbono, né, a gente viu uma redução em torno de 55% quando a gente utilizou nitrato de amônio em comparação à ureia, né? Nesse cálculo entra vários parâmetros, né? Por exemplo, a fonte, né? Que a gente está comparando essas duas fontes, a origem do fertilizante, né? A tecnologia com que ele foi produzido, e depois a reação desse fertilizante no solo, se teve perdas ali por volatilização, que eu mostrei com a ureia, ou perdas por óxido nitroso, né, emissão de óxido nitroso, que é o que a gente observou também, maior com a ureia em relação ao nitrato de amônio. Ok. Para quem quiser saber mais informações, qual é o endereço de internet de vocês? www.iara.com.br, né? Ok, muito obrigado aí pelas informações, Iara. Iara não, Thaís, desculpe, Iara também é um nome feminino, mas Iara é a rainha das águas, né? É a Iemanjá, a deusa das águas do mar. Eu falo errado aqui os nomes, só para eles darem risada lá na minha House Mix, e eles não sabem que eu estou falando errado de propósito, que é só para brincar. Viu, Thaís? Tranquilo. Então, muito obrigado, ótimas as suas informações e uma boa semana para você. Abraço aí para os nossos pesquisadores e amigos da Iara Fertilizantes. Tchau, Thaís. Tchau, tchau. Obrigada, Otávio. Boa tarde para vocês. Tchau, para você também.